Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Para hoje eu separei o assunto responsabilidade civil do Estado. Nós temos muitas teorias a trabalhar aqui no nosso curso. Vejam, primeiro nós temos que partir do paradigma constitucional. O texto de 88, recepcionando a regra lá da Constituição de 1946, tratou de estabelecer a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público enquanto prestadoras de serviços públicos e, da mesma forma, as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos. O texto constitucional de 88, como dito a vocês, recepcionou o paradigma da teoria do risco administrativo, porque o texto constitucional, porque o ordenamento jurídico constitucional, o legislador constituinte, reconheceu que o serviço público é eminentemente arriscado, coloca em risco os usuários do serviço público, portanto, recepcionando o paradigma que outrora existia na Constituição de 46, repito, paradigma que fora recepcionado da Constituição de 1946, o texto constitucional vigente, no seu artigo 37, parágrafo 6º, repito, 37, parágrafo 6º, anota aí no teu caderno, anota aí no teu vademécum, tratou de estabelecer o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, União, Estados-membros, municípios, Distrito Federal e autarquias, e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras do serviço público, serão responsabilizadas objetivamente, significando dizer que a vítima não precisará comprovar o elemento subjetivo, seja culpa ou dolo. A vítima, para conseguir auferir indenização, para conseguir receber indenização, com base no paradigma do texto vigente, só precisa provar 3 elementos: que houve uma conduta comissiva, uma ação de um agente público, que o dano é específico, eu diria, o dano foi específico e concreto, repito, o dano foi específico. A ideia de dano específico nos dá a ideia do contraponto do dano coletivo. O dano coletivo não é indenizável, tá? O dano tem que ser específico para ser indenizado e também ele precisa ser concreto, precisa ser comprovado, palpável, ou seja, o dano na abstração também não é indenizável. Além do elemento dano específico e concreto, a conduta comissiva, ou seja, a ação de um agente público, e a vinculação entre causa e efeito, o nexo de causalidade, vinculação entre causa e efeito. Você consegue perceber que esses são os elementos necessários para que a vítima consiga receber uma indenização do Estado, pautada na teoria, na responsabilidade civil objetiva, pautada na teoria do risco administrativo. Repito, a responsabilidade objetiva dos entes que prestam serviços públicos. Repito, os entes que prestam serviços públicos indenizarão as vítimas, as suas vítimas, mediante a teoria do risco administrativo. Responsabilidade objetiva fica afastada, repito, afastada a necessidade de comprovação de elemento subjetivo. Show de bola? Diz o texto constitucional, lá no 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos. André, o que há de coincidente entre essas pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos? Ora, o próprio serviço público. A teoria do risco administrativo reconhece que o serviço público é arriscado. Reconhece que o serviço público é eminentemente arriscado quando entregue por essas pessoas jurídicas à coletividade. Portanto, o próprio dispositivo tratou de estabelecer a responsabilidade objetiva, afastando a necessidade de comprovação
de elemento subjetivo. Mas, André, a vítima pode ingressar diretamente contra o agente público? Pergunto novamente. A vítima pode ingressar com ação de indenização contra o agente público, a pessoa física do agente público? A resposta é não. Por quê? Porque, em verdade, o agente público, quando promove condutas que causem danos a terceiros, não faz isso declarando vontade própria, faz isso declarando vontade da pessoa jurídica. Portanto, pautado no princípio da impessoalidade, primariamente, o agente público não responde. Primariamente, repito, o agente público não indenizará o particular que sofrer a dano. Primariamente, quem indeniza? A pessoa jurídica, mas muito cuidado. O dispositivo 37, parágrafo 6º da Constituição, tratou de estabelecer a possibilidade da pessoa jurídica, repito, a possibilidade de ajuizamento por parte da pessoa jurídica de uma ação regressiva contra o seu agente público. Então, a vítima da conduta promovida pelo agente público promove uma ação contra a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, seja de direito público ou de direito privado, prestadora de serviço público, a pessoa jurídica indeniza, pautado no princípio da impessoalidade, porque o agente público não declara vontade pessoal, declara a vontade da pessoa jurídica, mas depois o ente, a entidade, a pessoa jurídica, ingressa com ação regressiva contra o seu agente público. Muito cuidado, porque quando a pessoa jurídica, quando o ente público ingressa com ação regressiva contra o seu agente, ele, ente público, tem que comprovar que o agente público agiu, ele, agente público, agiu com dolo ou culpa. Repito, a pessoa jurídica, quando ingressa com ação regressiva contra o seu agente, deve necessariamente comprovar elemento subjetivo. Como assim, André? Explica melhor. A vítima ingressou com ação de indenização contra a pessoa jurídica. A pessoa jurídica indenizou e ingressou com ação regressiva contra o seu agente. Entre vítima e pessoa jurídica, responsabilidade objetiva. Fica afastada a necessidade de prova pela vítima de elemento subjetivo. Mas entre pessoa jurídica e o agente público causador do dano, a responsabilidade é subjetiva. Porque o poder público, a pessoa jurídica, em verdade, terá que comprovar que o agente público agiu ou com dolo ou com culpa, negligência, imprudência e imperícia. Tá? Responsabilidade subjetiva, portanto, lógico que a pessoa jurídica terá que comprovar os demais elementos, a conduta, o nexo e o dano, além do elemento subjetivo, dolo ou culpa. Meus jovens, prestem bem atenção. Essa é a regra, esse é o paradigma previsto no texto constitucional de 1988, recepcionado, dispositivo que foi recepcionado da Constituição de 1946. Existem outras teorias que... esqueci de dizer um detalhe, para que eu não, depois fique martelando na cabeça. O dispositivo 37, parágrafo 6º da Constituição, tratou de estabelecer a responsabilidade da pessoa jurídica quando um agente público promove uma conduta que causa dano a terceiro. Imaginemos, o agente público está no exercício da função, está ali no expediente, promove uma conduta que causa danos a terceiros, ok, o terceiro vai ingressar com uma ação de indenização, uma ação de reparação contra a pessoa jurídica. Aí está muito claro, o cara estava prestando serviço público, o cara era agente público, estava no exercício da função, dentro do expediente. Mas imaginemos um agente público que se vale da qualidade de agente. Como assim, André? Eu sempre dou um exemplo que não é aleatório, tá? Um exemplo que de fato ocorre em qualquer ente da federação. Já ocorreu em várias, aqui na minha localidade, em vários estados, enfim. Imagina que um policial militar esteja num momento de folga.
está ali no momento à paisana, no momento de folga, está ali na praia, curtindo uma praia, uma cerveja, está no momento de folga. Mas os policiais militares, com uma certa razão, eu atribuo razão para essa postura, costumam andar armados, inclusive nos momentos de folga. E observem que essas armas geralmente são da corporação. As armas são da corporação. Muitas vezes acontece que o policial está à paisana, transitando pela rua, está no momento de folga, lazer com a família. E por que eu dou razão ao policial? Porque naquele momento ali, ele é policial. Policial é policial 24 horas. Isso está no próprio Estatuto dos Militares. Policial é policial 24 horas, ele se expõe ao risco 24 horas. Nada mais justo do que proteger a família e a própria integridade física do policial usando a arma, portando a arma, inclusive nos momentos de folga. O grande problema é que a arma é da corporação. E muitas vezes, no momento de folga, o policial se envolve em uma circunstância e termina utilizando a arma de fogo. E daí é que está. O uso dessa arma de fogo da corporação, mesmo ele não estando no momento de prestação do serviço público, mesmo ele não estando ali no plantão dele, ou enfim, durante o expediente, mas ele se vale da qualidade de agente. Mas peraí, André, como é que ele se vale da qualidade de agente? Ele está portando a arma da corporação, se valeu da arma da corporação para proteger a família. Mas veja, ele protegeu a família contra, por exemplo, a conduta de um marginal que tentou ali promover um roubo, um assalto, etc. Aí tudo bem, é uma das circunstâncias que excluem a responsabilidade tanto do Estado, inclusive a responsabilidade penal dele, policial militar, legítima defesa. Porém, o grande problema é que muitas vezes o policial, pouquíssimas vezes o policial faz uso da arma da corporação de forma ilegítima. Por exemplo, um casal que estava na praia e aí um terceiro veio ali aliciar a esposa de um policial e o policial se valeu da arma no momento de embriaguez ali e fez uso da arma de fogo da corporação e desferiu disparos contra aquele indivíduo que estava importunando a esposa do policial, mas não cometeu nenhum ilícito penal, não tentou assaltar, nem roubar, nem nada, né? Não assediou e etc. Ali deu uma cantadinha, etc. e tal, né? Circunstância do dia a dia natural. O policial desequilibrado naquele momento, ele foi e desferiu disparos de arma de fogo contra esse terceiro que estava ali assediando a esposa. Assediando do ponto de vista só de, enfim, nenhum tipo penal, nem não há legítima defesa, etc, etc. Nesse caso, por ele ter usado a arma da corporação, se valeu da qualidade de agente, o poder público terá o dever de indenizar. A pessoa jurídica terá o dever de indenizar. Jovens, existem outras teorias que também justificam a responsabilidade civil do Estado. Essa que eu acabei de explicar para vocês é a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo que atrai a responsabilidade objetiva do Estado, afastando a necessidade do elemento subjetivo. A responsabilidade é objetiva porque afasta a necessidade de comprovação pela vítima do elemento subjetivo. Existe outra teoria mais rigorosa, que é a teoria do risco integral. Essa teoria do risco integral afasta a necessidade de comprovação de todos os elementos para fim de responsabilização. A vítima vai ter que comprovar tão somente o dano, que tem que ser específico e concreto. E aí é a teoria mais rigorosa quando se fala em responsabilidade civil do Estado. E essa teoria do risco integral, ela só responsabilizará a União Federal. Repito, só a União Federal será responsabilizada com base na teoria do risco integral. A vítima não vai precisar provar elemento subjetivo, a vítima não vai precisar comprovar conduta de qualquer agente público da União Federal, a vítima não vai precisar comprovar nexo entre causa e efeito, ou seja, conduta e o dano,
Portanto, nenhum elemento, além do dano propriamente, precisa ser provado pela vítima. A vítima só precisará comprovar o dano. Só que essa teoria rigorosa, que responsabiliza a União Federal, só será utilizada em 4 hipóteses. 4 hipóteses, repito, 4 hipóteses. Danos ao meio ambiente, repito, danos ao meio ambiente. E aí eu vou destacar para vocês aquele vazamento de óleo que ocorreu aqui no litoral do Nordeste. Danos ao meio ambiente. A União teve que reparar o meio ambiente, a União teve que indenizar os pescadores aqui do litoral nordestino. A segunda hipótese de responsabilização da União Federal, com base na teoria do risco integral, ficando afastada a necessidade de comprovação pela vítima de todos os elementos, exceto o dano. A segunda hipótese, ataques terroristas, repito, segurança pública no espaço aéreo, Polícia Federal, e no espaço aéreo e no território, no oceano propriamente, no mar territorial. Ataque terrorista em aeronaves e embarcações, repito, ataque terrorista em aeronaves e embarcações. Quando isso ocorrer, a União Federal terá o dever de reparar, a União Federal terá o dever de indenizar. Terceira circunstância que atrai a responsabilidade da União, com base na teoria do risco integral, acidentes em usinas nucleares. Perceba que a União detém o monopólio da exploração da energia nuclear. E esse monopólio atrai a responsabilidade da União na hipótese de acidentes envolvendo, obviamente, esse tipo de exploração, como o enunciado pode trazer vazamento de urânio, né? Urânio, já aconteceu várias vezes da banca cobrar vazamento de urânio, etc. De quem é a responsabilidade da União Federal, com base na teoria do risco integral. Show de bola? E por fim, pagamento de indenização, seguro DPVAT, né? Aquele seguro obrigatório de veículo automotor de via terrestre. Também União Federal, existe uma estatal federal que trata de estabelecer o pagamento de indenizações. Portanto, teoria do risco integral, 4 hipóteses que atraem essa teoria: danos ao meio ambiente, ataques terroristas em aeronaves e embarcações, acidentes em usinas nucleares e o seguro DPVAT. Eu ainda vou falar para vocês acerca da teoria da culpa administrativa e vou também falar para vocês acerca da teoria do risco criado, além das hipóteses de excludente de responsabilidade. Show de bola?